que a ansiedade também atrapalha o tratamento do diabético. Eita! O que eu sei que eu vou receber de comentários agora aqui no nosso WhatsApp, participe então com a gente. Aqui no nosso estúdio eu recebo a doutora Flávia Tessarolo, ela é endocrinologista. Obrigada, doutora, pela sua participação, viu? Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. A gente também recebe aqui a Lilian, ela tem diabetes tipo 1, não é isso? Isso. Tô vendo que você tá sempre andando com a bomba de insulina. É, né? Eu tava até perguntando para ela como é que funciona. Ela tá com um aparelhinho aqui no braço, não é isso? Isso, sou monitorada 24 horas. Olha só. É um pâncreas artificial. Você, nessa reportagem ali, se identifica com esse assunto quando junta esses sintomas da ansiedade? Isso piora para você o seu quadro de diabetes? Sim, o diabetes tipo 1 ele já é um fator de risco para transtornos psiquiátricos, né? Depressão, ansiedade, até distúrbios alimentares. Eu já tive várias fases de depressão a ponto de uma das crises me levar morta para o hospital. Meu Deus, por que, doutora? Qual é a relação? Nós sabemos que durante períodos de ansiedade, de estresse, o corpo ele produz vários hormônios, o que a gente chama de mecanismo de defesa do corpo mesmo. Então, dentre esses hormônios, existe a produção de adrenalina, de cortisol, que são hormônios que fazem o corpo mobilizar os depósitos de açúcar e de gordura para a reação de luta ou fuga naquele momento. E aí, quem tem diabetes, por exemplo, a Lilian que tem diabetes tipo 1, e o defeito do diabetes tipo 1 é o pâncreas não produzir insulina adequadamente. Se o pâncreas não produz insulina, essa glicose tem dificuldade para entrar dentro das células. A insulina é a chave, vamos dizer assim, das células que leva a glicose para dentro da célula. Então, num momento de ansiedade, de estresse, com todo aquele açúcar, aquela glicose mobilizada, mais alta no sangue, sem insulina para levar esse açúcar adequadamente para dentro das células, nós temos o aumento da glicose e descompensação do diabetes. Então, realmente, nos períodos de maior estresse, de maior ansiedade, são relacionados ao descontrole do diabetes por esse motivo e também pelo que a Lilian estava falando. Às vezes a pessoa mais ansiosa, mais estressada, com quadros psiquiátricos como depressão, ela vai ter menos motivação para fazer seu tratamento, para fazer sua atividade física, para tomar sua medicação regular, para fazer sua dieta adequadamente. E aí pode chegar num ponto que ela acabou de contar para a gente, chegou praticamente morta no hospital, pode chegar a esse ponto? O diabetes tipo 1, na maioria das vezes, quando é muito descontrolado, quando está faltando insulina e a glicose muito alta, pode levar a uma situação grave que a gente chama de cetoacidose diabética, que é uma situação, um risco iminente de morte se não for adequadamente tratado, o coma do diabetes. E aí, Lilian, o que aconteceu com você? Como é que foi essa situação? Eu fazia 3 anos que eu estava morando em Vitória e comecei a desenvolver uma depressão por não estar trabalhando, né? Então, num belo dia, me deu uma crise muito grande em casa, minha mãe me ligou e eu falei para minha mãe simplesmente que eu queria morrer. No dia seguinte, eu acordei com a glicose em 70, normal, né, doutora? E de uma hora para outra a glicose caiu para 18. Então eu comecei a entrar em coma por glicose baixa, né? Minha mãe no desespero chamaram o SAMU não veio, mamãe abriu a porta de casa, chamou o vizinho da frente, eles me levaram para o hospital, mamãe e meu marido, e quando chegou no hospital que o médico me tirou de dentro do carro, o médico falou para a mamãe, ela está morta. Ela não tem nem frequência cardíaca mais, na vida dela agora é só um milagre. E eu vou fazer o que eu puder, como o meu papel de médico é fazer, mas na vida dela agora é só um milagre, ela está morta. Eu fiquei sabendo disso uma semana depois que a vizinha veio me contar, né? Porque quando eu voltei no hospital, para mim tudo tinha sido um sonho. É uma sensação extremamente estranha, mas tudo por causa de uma crise de depressão. E você consegue hoje, tendo consciência disso tudo que aconteceu e tendo consciência do que pode acontecer, né, nesse encontro perigoso da ansiedade com diabetes, você consegue ter um autocontrole melhor, consegue prevenir essa situação? De que forma? Sim, hoje eu não quero nunca mais passar pelo que eu passei, né? Porque foi
um desespero para minha família toda. Hoje eu tenho 36 anos de diabetes e eu não pretendo nunca mais passar por isso. E hoje, quando eu percebo que eu estou tendo uma recaídazinha, está vindo aquela ansiedade ou aquela depressão mesmo, porque, como eu disse, o diabetes tipo 1 já é mais propício a ter esse tipo de crise, eu procuro a minha médica, a minha endócrina, né? Eu sou uma pessoa cristã, então eu sempre estou procurando a igreja, nas minhas atividades da igreja, sempre fazendo meus artesanatos para tentar lutar contra esse sentimento, contra essas crises que dão, porque é normal num diabético, mas cabe a nós lutar para que isso não aconteça novamente, até porque eu tenho uma família que me ama muito, eu dou muito valor à minha vida, eu sei que eu tenho um propósito, que esse propósito ainda não se cumpriu, porque se tivesse se cumprido eu não estaria aqui. Então, eu tenho que lutar para que eu fique bem e para que a minha família fique bem, né? Porque é um sofrimento não só para mim, mas para todo mundo que está ao meu redor, que convive comigo. Com certeza. Olha só, a gente tem aqui participações da pessoa que diz: boa tarde, eu queria saber se a ansiedade pode alterar o quadro de diabetes, que é exatamente isso que a gente está falando. E abaixo também tem uma outra tem uma outra telespectadora, acho que o nome dela é Linda Bel, ela diz: boa tarde, eu tenho diabetes tipo 2 e dificilmente ela vem a 250. Sofro muito com ansiedade. Tem alguma coisa a ver? Exatamente isso que a gente está falando, né, doutora? Sim, a ansiedade, como a gente estava falando, é um fator que pode, sim, descontrolar o diabetes, mas ela precisa ser avaliada de acordo com tudo que pode estar envolvido nisso, a medicação, a alimentação. Então, precisa saber que a ansiedade pode interferir sim, mas tu tem que descartar todos os outros motivos para um descontrole. E interessante que eu estava falando anteriormente de cetoacidose, que é o coma por hiperglicemia, glicose alta, e a Lilian teve um coma hipoglicêmico, ela teve hipoglicemia, glicose baixa, que é muito comum também em diabetes tipo 1, principalmente de longa evolução. E a gente estava conversando antes ali, né? Ela tem já 35 anos de diabetes tipo 1. E agora que está com a bomba, a situação fica bem mais fácil de controlar. Doutora, o nosso tempo está acabando, mas só para a gente finalizar, tem uma pergunta. Roberto, eu não sei se tenho diabetes, mas sou extremamente ansiosa, fico com tonteira, visão turvas e às vezes até enjoos. Como saber se eu tenho? Pois meu pai teve. E a pessoa pergunta, finaliza, querendo saber se isso é hereditário, doutora. Existe sim uma tendência familiar, principalmente do diabetes tipo 2, e para saber se tem diabetes, precisa colher o exame de sangue, que é a glicemia de jejum, 2 glicemias de jejum acima de 126 em 2 ocasiões diferentes, é um critério de diagnóstico para diabetes, então é um exame simples de ser feito. E todo mundo que tem história familiar de diabetes, que está acima do peso, que é sedentário, precisa estar fazendo esse exame anualmente. Tá certo. Obrigada, doutora, pela sua participação. E obrigada também, Lília. Que bom que você está aqui hoje para contar essa história e sempre atenta, né, à prevenção aí, para não deixar as coisas se encontrarem, né? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Boa tarde, gente.